resumir as ideias centrais. São o desempenho dos alunos, resolver pequenas situações, problemas, exercitar problemas, situações. A extensão abrange tanto o estabelecimento de conexões entre o que está sendo aprendido e as experiências anteriores, como conexões entre o conhecimento atual e o conhecimento a ser adquirido. Requer uma efetiva dinâmica, participação do aluno na busca das variadas inter-relações na área de conhecimento. Professor, saindo das habilidades, o que é avaliação educacional? Bem, em primeiro lugar, vamos definir o que é avaliar. Avaliar é você dar valor a alguma coisa, é você valorar alguma coisa, e este é um processo que ocorre em toda a sociedade humana. O médico avalia o paciente avalia o médico, a sociedade civil avalia a ação dos políticos, e assim consecutivamente. No caso da educação, também existe a avaliação, que é um elemento importante. O elemento-chave da definição de avaliação, no caso da educação, implica em julgamento também, apreciação, valoração e qualquer ato que implique em julgar, valorar. Implica que quem o pratica tem uma norma ou padrão que permite atribuir um dos valores possíveis a essa realidade. Ainda que avaliar implique alguma espécie de medição, a avaliação é muito mais ampla que a medição ou a qualificação. A avaliação não é um processo parcial e nem linear. Ainda que se trate de um processo, está inserido em outro maior, que é o processo ensino-aprendizagem. E nem linear, porque deve ter reajustes permanentes. E aí, para transformar a prática avaliativa, significa questionar a educação desde as suas concepções, seus fundamentos, sua organização, suas normas burocráticas. Significa mudanças conceituais, redefinição dos conteúdos, das funções docentes, dentre outras. Neste momento, o que se propõe é uma reestruturação interna da escola quanto à sua forma de avaliação. Necessita-se, sobretudo, de uma avaliação contínua, formativa, na perspectiva do desenvolvimento integral do aluno. O importante é estabelecer um diagnóstico correto de cada aluno e identificar as possíveis causas de seus fracassos e ou dificuldades, visando uma maior qualificação e não somente uma qualificação da aprendizagem. E aí eu gostaria de fazer um comentário, inclusive fundamentado no grande educador brasileiro, especialista em avaliação, o professor Cipriano Lucchesi, onde ele faz uma distinção muito clara entre teste e avaliação. Na esmagadora maioria dos casos, não ocorre avaliação, ocorre a aplicação de testes, porque justamente não obedecem a esses critérios a que eu me referi anteriormente. O teste, ele avalia apenas o aluno naquele momento. Ele nem quer saber do que houve antes, nem do que virá depois. E esse tipo de teste, que é chamado de avaliação, ele precisa ser repensado. Nós precisamos trabalhar no sentido de realmente realizarmos a avaliação, que é inclusiva, que é dinâmica, e que por isso mesmo, não é, vai trazer maiores resultados, tanto para a escola, tanto para os alunos, como para os professores. Já que o senhor está falando sobre a avaliação, o que vem a ser a avaliação formativa? A avaliação formativa, ela se enquadra justamente nessa perspectiva que eu acabei de me referir. Porque a avaliação formativa, ela não objetiva classificar ou selecionar, ao contrário dos testes. Ela fundamenta-se no processo de aprendizagem em seus aspectos cognitivos, afetivos, psicológicos e relacionais. Fundamenta-se em aprendizagens significativas e funcionais que se aplicam
em diversos contextos e se atualizam o quanto for preciso para que se continue a aprender. Este enfoque tem um princípio fundamental, que deve ser avaliar o que se ensina. Somente nesta relação, nesse contexto, é possível falar em avaliação. Porque aqui na avaliação formativa nós temos aí vários momentos. Nós temos a avaliação inicial, que é avaliar para conhecer melhor o aluno e ensinar melhor. E a avaliação final, que é avaliar um determinado processo didático. Se a avaliação contribuir, né, se a avaliação colaborar para o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, então nós podemos dizer que ela realmente se converteu numa ferramenta pedagógica, em um elemento que contribuiu para melhorar a aprendizagem do aluno e a qualidade do ensino. Professor, qual deve ser o sentido e finalidade da avaliação? Primeiro, conhecer melhor o aluno, suas competências curriculares, seu estilo de aprendizagem, seus interesses, suas técnicas de trabalho. A isso podemos, como eu já havia referido inicialmente, de chamarmos de avaliação inicial. Constatar o que está sendo aprendido. O professor vai recolhendo informações de forma contínua e com diversos procedimentos metodológicos e aí julgando o grau da aprendizagem. Ora em relação ao todo, grupo, classe, ora em relação a um determinado aluno em particular. Entre a prática avaliativa das escolas, subsidiada pelo diálogo com diferentes autores, pesquisadores sobre a temática da avaliação, que possam realmente iluminar as práticas avaliativas existentes nas escolas, com o objetivo de aperfeiçoar, de melhorar os que caminham numa linha libertadora e redefinir, repensar as que, consciente ou inconscientemente, se caracterizam como práticas punitivas e freadoras do processo aprendizagem. Professor, pelo pouco tempo que nós ficamos aqui juntos, com certeza absoluta nós aprendemos e muito. E quero que o senhor passe agora as suas considerações finais, dê as suas dicas para o candidato que está nos vendo agora, para que ele possa fazer uma melhor prova e ter um melhor conhecimento. Bem, em primeiro lugar eu vou reforçar a importância da didática no trabalho do professor. Como também relembrar que não precisa se nascer com a vocação, porque a didática ela pode ser aprendida. E como qualquer outra coisa, para que haja sucesso na aprendizagem é necessário que haja interesse. Você tem que estar motivado. Né? De acordo com a definição da psicologia, a motivação é aquilo que leva o sujeito à ação. Então, se você realmente é professor, se você realmente quer ser professor, você tem que ter a alma, você tem que ter o espírito do ensino, que é a didática. Claro que não é só a didática isoladamente. É um conjunto de fatores que formam um bom professor, sendo a didática um elemento essencial, já que, na minha maneira de entender, é a arte de transferir o teu conhecimento para os teus alunos. E aí eu quero reforçar novamente a importância, a relevância da relação professor-aluno. Na minha prática, que é ampla, muitas vezes, infelizmente, eu vi colegas tratarem alunos de maneira desrespeitosa e inadequada. Isso consiste num desrespeito e num grande obstáculo no processo ensino-aprendizagem. O professor deve ser amigo do aluno, ele deve ser um colaborador do aluno, ele deve se colocar ao lado do aluno. Isso não quer dizer que ele vai passar a mão na cabeça do aluno, não é isso.
mas o respeito e o carinho deve estar presente acima de tudo. Quando me perguntam qual foi o maior patrimônio que eu acumulei até agora, eu não acumulei nada. Mas o maior patrimônio que eu tenho são meus ex-alunos. Por quê? Porque ao longo da minha trajetória, eu sempre primei pelo respeito, pelo apreço, pelo carinho aos meus alunos. Quando eles me reveem, é uma festa. Eu já tenho alunos formados, tenho aluno juiz, advogado, professor, médico. Quando chegam que me reencontram, é uma felicidade. Isso para mim é extremamente gratificante. Digo, mas também as pessoas que levam, os professores levam os problemas pessoais para dentro de sala de aula. E descarregam em cima do aluno. Aí o professor deve se... Isso não acontece só no magistério, né, Luiz? Mas isso aí, o professor ele deve entender que ele está lidando com seres humanos, e aí é o que é o agravante, em fase de desenvolvimento, são crianças e adolescentes. Daí nós temos um cuidado duplicado, triplicado em lidar com esses jovens. Fase de desenvolvimento. Em fase de desenvolvimento. E em qualquer situação, não justifica que eu esteja com problemas e que eu agrida, que eu trate mal as pessoas por eu estar com problema. Né? Isso é inadmissível. E aí o professor, o sucesso do professor, eu insisto, ele passa pelo sucesso da relação com os seus alunos. Se o professor for querido, se o professor conquistar os alunos, então ele vai ter um trabalho muito mais bem sucedido. Então é importante que essa relação seja levada muito a sério. E outra questão é a importância do professor para a sociedade. Nós estamos vivendo um momento de inversão de valores. Ou seja, aquilo que tem valor está sendo desvalorizado e aquilo que não tem valor está sendo valorizado. E nós, professores, estamos sendo influenciados por essa realidade. Muitas vezes, você é professor, não se falando de maneira pejorativa. Olha, entenda uma coisa. Todas as sociedades, sejam elas de qualquer situação, dependem da atuação, do trabalho do professor.